E fala concurseiros e concurseiros de todo o Brasil, porque é jogo do Brasil, já está 3-0 aí para o Brasil, né? Então bora lá, dia 23/6, licitações e contratos. Bom, para a carreira policial isso sempre cai, tribunal cai muito, mas nós vamos pegar só a ideia, né, Regi? Só a ideia, só a nata, para você não ir zerado para esse tipo de prova. Licitações e contratos, principalmente para a carreira policial, o que é que mais cai ali? O básico. Você tem que saber para que se aplica, para quem é que vai usar, quais os princípios, quais os objetivos, quais as modalidades, as fases, os critérios, alguns parâmetros aqui de prazo e a nossa famosa contratação direta, que pode ser por inexigibilidade ou dispensa de licitação. Você não pode ir para uma prova sem saber isso. E isso é só a nata. Vou te explicar agora. Fica comigo. Aproveita e já curte, comenta e compartilha. Em 5 minutos, licitação, para tu não errar nada. Se o seu concurso não for específico, isso aqui te salva de todas as questões possíveis. Bom, como eu sempre falo, para todo edital, se tiver um bando de lei no teu edital, leia pelo menos até o artigo 5º, que lá vai dizer para quem se aplica objetivo, princípios e o basicão da lei. Então, bora lá. No artigo 1º de licitação, quem é que vai usar a licitação, a lei, esse processo do direito administrativo, que eu canso de dizer que é um direito formado pelo conjunto de leis esparsas, porque toda vez que a administração pública vai agir, ela precisa de uma lei específica. Por isso que o direito administrativo é descodificado. E quando ele quer comprar, alienar, locar, ele vai utilizar a lei de licitação. E quem vai usar? A administração pública, direta ou indireta. A direta é formada pelos entes, União, Estado, Distrito Federal e município. E a indireta? Você lembra da fase, mas no caso da administração indireta para a lei de licitação, é só autarquia e fundação, porque empresa pública e sociedade de economia mista vai utilizar uma lei específica, não essa. No segundo, para que serve a lei de licitação? Serve para alienar. Alienar é vender. E aí serve para concessão, para permissão, para locação, serviços, obras de serviços, bens de engenharia e contratação tecnológica. É para isso que eu vou usar a lei de licitação. No terceiro, a gente vamos lembrar, isso cai em prova, quando não se aplica a lei de licitação. Apareceu operação de crédito e dívida pública, não se utiliza a lei de licitação. É só palavra-chave. Filtra a questão, duvido que não vai aparecer para você. E aí a gente já pula para o quinto. O artigo 5º vai falar dos princípios. Princípio do direito administrativo básico, LIMP, está lá, é o expresso na Constituição. E os implícitos, ou expresso em outras, está lá. Razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, eficiência, probidade, igualdade, motivação. Nada é novidade para você, concurseiro, mas dentro da lei específica de licitação, nós temos aqui um bonitinho, ó, vinculação ao instrumento convocatório, que é o edital de publicação, que vai trazer todas as regras da licitação. Também nós temos o julgamento objetivo das propostas. Não pode julgar por critérios subjetivos pessoais, mas objetivo para a obra, para o serviço, para a aquisição, para a venda, se for o caso. Temos o planejamento, porque planejamento é uma das fases de preparação inicial desse processo licitatório. Também temos a competição, sim, porque quando eu gero competição, eu estou obedecendo aqui o objetivo isonômico, estou evitando superpreço, concorrência, competição, e à medida que eu faço essa competição, eu gero inovação, que é um dos objetivos também. É só casado, é só nata, conhecimento linkado. Celeridade, porque já é um processo muito formal. Economicidade, porque economia, porque um dos maiores objetivos é a proposta mais vantajosa. Para isso existe a licitação, é dinheiro público, né? E temos outro bem específico, ó, princípio da segregação de função. E temos outro ainda bem novo e bonitinho para
o que a gente tem aí de sustentabilidade, ecossistema, meio ambiente, então temos ali a sustentabilidade também nesse processo licitatório. Bom, partindo para o sexto, ele fala vários incisos, mas eu decorei os principais aqui para você, ó, separei. As modalidades, a gente tem concorrência, concurso, leilão, pregão, diálogo. Palavra-chave, porque isso é o primeiro coração da lei que vai estar na tua prova. Coração parece uma, sei lá o quê. Bom, concorrência é nela que tem critérios bem específicos, como menor preço, técnica e preço. Esses critérios todos de avaliação vai estar na concorrência. Palavra-chave da concorrência: obras e serviços mais grandiosos, engenharia. Quando a gente já tem coisas mais comuns, serviços comuns, preço menor, aí você vai para o pregão. Na leitura fica bem diferente o que quando é um pregão, que ele deve ser obrigatório, quando a gente fala de menor preço, serviços e bens comuns, aí é pregão. Se é um negócio mais evoluído, mais vultuoso, mais caro, aí você vai para a concorrência. Lembrando que quem pode mais, por causa do preço, pode menos e também participar dos outros. Bom, concurso é muito específico porque vai aparecer a palavra prêmio, vai estar na tua questão. Pregão, falei leilão, leilão vai ter o lance. Enquanto no pregão eu chamo as pessoas para me oferecer o menor preço, no leilão eu estou vendendo e oferecendo, né? Quem me der o maior lance. E aí você pega essas palavrinhas-chave. Bom, diálogo competitivo é a novidade da lei e esse cai em todos os concursos. Quando pergunta a modalidade, diálogo competitivo. O que tem diferente no diálogo é que ele já está lá, diálogo competitivo, mas vai aparecer, ó, ao final dessa conversa mais célere, mais informal entre os participantes, eles vão oferecer as suas propostas, vão apresentar suas propostas. Ao final, diálogo competitivo. Bom, para esse processo temos objetivo: proposta mais vantajosa, tem que ser isonômico, evitar o superpreço, faturação e a inovação, fomentar a inovação. Quando entramos na fase do processo de licitação, primeira coisa, princípio do planejamento, vemos a preparação. Depois que a gente prepara, divulga através de um instrumento convocatório, o qual vincula a administração. Olha lá o princípio aqui, ó, na segunda fase, edital. Toda a regra vai estar lá. Não posso fugir do edital, porque senão eu vou ferir, ó, a segurança jurídica, que é outro princípio. Depois temos as apresentações das propostas. E fala em apresentação, vem para o gancho, vem para o gancho. Quando eu estou falando de coisa barata, esse prazo de apresentação, ó, é de 8 dias. Se eu estou falando de coisas mais caras, aí esse prazo, ó, é de 15 dias, quando eu estou relacionado a bens. São coisas menores. Agora, quando eu falo de obra, cara, é só a nata. Estuda que a tua vida muda. Quando eu falo de obras, se for coisas baratas, 10 dias. Se for barata, mais específicas, 25 dias. Se for semi-integrada, 35. E se for totalmente integrada, 60 dias. É só a palavra-chave. Voltando para a fase. Apresentei a minha proposta, o que é que vai ser? Julgada. A administração vai julgar essas propostas. Julgou que a proposta é boa, habilita esse candango, habilitou. Bom, eu fui habilitado, o outro foi habilitado, mas o terceiro está com raivinha porque não foi habilitado. O que é que ele tem que fazer? Recorrer. Depois que ele recorre, homologação, que é o resultado final, é igual ao concurso. E depois que homologou, a administração pública não é obrigada a contratar. Mas, se for contratar, tem que contratar pela ordem da classificação. E aí vamos para as modalidades. Modalidades: pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Lembrar que tomada de preço e carta convite caiu com a 8666 e 666, vários meia. Bom, aqui a gente tem os parágrafos que diz que eu não posso combinar, nem posso criar outras modalidades. E nesse processo pode ser utilizado outros
procedimentos. Vamos fazer a diferença? No processo, eu tomo decisão final. No procedimento, é só um meio auxiliar. E aí vem lá, né? Credenciamento, qualificação prévia, para lá. Isso não é interessante para o concurso não é específico, não vamos entrar nisso. Bom, no 30, fala sobre o concurso, fala sobre o leilão, e no leilão isso cai em prova, tem palavra que chave pegadinha. No leilão, eu vou chamar um servidor ou um leiloeiro. Se eu não tiver um servidor, chamo o leiloeiro. Mas para eu chamar esse candango para ele fazer o meu leilão, eu tenho que fazer por licitação, uma outra licitação para chamar um cara para fazer a minha licitação de leilão. E como é que eu chamo esse cara? Através de um pregão. Quando tem leilão, pregão na mesma alternativa, tu marca errado porque se confunde. Mas está certo, está lá. Parágrafo 1º. E no diálogo competitivo, quando você começa a ler essas modalidades, parece que tudo é a mesma coisa. É contratar serviços, obra, técnico, bens, e enrola. Apareceu comuns, é pregão. Apareceu mais engenharia, serviços, é concorrência. Mas se aparecer assim, ó, satisfazer necessidade, aí é o diálogo competitivo. Critérios de julgamento que praticamente a gente vai ver na concorrência é o menor preço, o maior desconto, técnica e preço, técnica e conteúdo, porque não basta só ser barato, tem que ter a técnica, até para se evitar um desperdício, porque outra modalidade, outro critério, na verdade, na modalidade, é maior retorno econômico. E no caso do leilão, o maior lance. Bom, e aí para fechar, né, com chave de ouro, aí vamos para o segundo coração da lei, que vai estar lá no teu edital. Ó, o coração virou uma maçã, que vai estar no teu edital. Lembrando que eu posso, durante a apresentação, exigir uma garantia de até 1% do valor. Depois de contratado, eu devolvo essa tua garantia em até 10 dias. Bom, vamos falar aqui do coração, que é a contratação direta, que é a exceção, porque a regra é contratar através da licitação. Mas eu posso contratar direto como? Por inegibilidade ou por dispensa. E quando é um e quando é outra? Quando é inexigível uma licitação, quando é impossibilidade de disputa. Não tem como ter disputa, não dá, então é inexigível. E quando vai ser inexigível? Quando eu tenho ali um serviço, um fornecedor, algo que é exclusivo. É só a ideia. Algo que é exclusivo não vai ter competição porque é exclusivo. Artístico, ou seja, um artista consagrado, um serviço ali único, não vai ter disputa, é só ele. Só existe uma Ivete Sangalo para o carnaval, e só existe um avião de forró para o forró lá de Pernambuco. Então, é um artista consagrado, não tem disputa. Serviço técnico especializado, só tem aquele cara. Então, é ele que vai fazer, não tem disputa. Credenciamento e locação, se eu quero um prédio em determinada rua, em determinado bairro, com determinados andares, só tem aquele, não tem como ter disputa. Então, ó, exclusivo, artístico, técnico especializado, credenciamento e locação é inexigível. E esse rol é apenas exemplificativo, porque locação pode ser prédio, uma casa, um sótão, pode ser um porão, pode ser até um buraco, sei lá. Um credenciamento, um artista, pode ser vários artistas. Então, é exemplificativo. Já na dispensa, que é o contrato direto, dispensando toda essa babazeira aí, o rol é taxativo, porque a administração pública tem que seguir. E lá vai falar de até 100 mil para manutenção de automóvel, vai falar de compras até 50k. Então, pensa assim, ó, 50, 100, 300. Ó, cadê o 300 aqui, ó? 50, 100, 300, apareceu o valor? É dispensa. Tem a questão da licitação ali que não deu certo até um ano, então contrata ela agora direta, de forma dispensada. Vamos lembrar o seguinte, fiz licitação, ninguém foi habilitado, é uma licitação fracassada. Fiz uma licitação, ninguém apareceu, é uma licitação deserta. E vamos lá, tem pesquisa, 100 mil. Tem fornecedor com garantia, vou contratar direto. Tem mais o que? Técnico para exploração,
hortifruti, granjeiro, bens e serviço da Defesa Nacional, Forças Armadas, reciclável, restauração de obras. Olha que é muita coisa, medicamentos, não dá para decorar. Então você vai fazer o quê? Decora o menor, inexigível, é quando não tem disputa, é exclusivo, artístico, técnico especializado, credenciamento e locação. E o resto está fora disso, meu amigo, é dispensada. É só a nata. Agora filtra aí concurso de nível médio para Guarda Municipal, PM, PRF. Tu vai ver que não passa disso. São 20 anos de experiência. É só a nata. Brasil vai dar 6-0. Estuda que a tua vida muda. Te vejo na próxima.